Essa imagem, infelizmente, é de uma tragédia que aconteceu no dia 17 de maio deste ano, na BR-364, região da Serra de São Vicente. Lá eu estive junto com o repórter cinematográfico Inácio, acompanhando toda aquela situação. Naquele primeiro momento se tratava de um acidente envolvendo uma carreta ali por questões de falha mecânica, enfim, o que infelizmente é comum naquele local da serra. Acontece que, após alguns trabalhos realizados lá pela equipe da polícia, da perícia, e também depois pela própria Politec que lá estava no local, foi confirmado que não era apenas um acidente, sim um homicídio. Homicídio esse confirmado depois pela equipe da Polícia Civil do município de Santo Antônio do Levergé. Na época, até quando eu acompanhei aquela situação, na própria reportagem que vocês estão observando, eu consegui passar alguns detalhes que naquele momento poderia não ser tão relevante, até porque chegavam algumas informações no decorrer da ocorrência de que não era um acidente, e sim uma situação de crime, um homicídio. Esse homicídio provavelmente poderia ter sido ocasionado por um outro caminhoneiro que estava utilizando uma faca, uma arma branca. E isso foi comprovado nas imagens. Eu até pedi para o Inácio registrar aquelas imagens no braço da vítima, que é o Edivaldo Francisco Júnior. Ali tinha sim alguns hematomas semelhantes à perfuração por uma faca. Então, o que acontece é que em menos de 24 horas, a equipe da Polícia Civil lá do município de Santo Antônio consegue prender um suspeito, identificado por Reginaldo. E deixo bem claro aqui o belo trabalho que a equipe realizou lá, que era o delegado Dr. Henrique Espíndola, fazendo essa prisão de forma rápida e também num período de flagrância. Ele conseguiu pegar algumas informações. Pois bem, o processo está correndo, o Reginaldo ele continua preso, e eu recebi da dona Ivonete, se me falha a memória, ela me mandou algumas mensagens e um vídeo também, até pedindo algumas explicações. Eu gostaria muito de compartilhar com você o vídeo, que é da mãe da vítima, no caso do Edivaldo Francisco Júnior. Então a dona Ivonete, ela pede algumas explicações, ela conta também alguns detalhes sobre aquele fatídico dia anterior, quem era o Edivaldo. Então, o local do fato, do crime que aconteceu, como a própria polícia está tratando dessa forma, e vocês vão entender um pouco da dinâmica e também tentar compreender um pouco de tudo que aconteceu e dessa forma também conseguir auxiliar essa mãe que em desespero está. Ela mora no interior de São Paulo, assim como o Edivaldo também ele morava no interior de São Paulo. E você vai saber qual era a profissão, o que ele fazia, até o porquê, né, que ele veio naquele dia para cá, qual era a finalidade. E eu creio que vai ser bastante útil. Então eu quero compartilhar com vocês esse vídeo junto comigo, das explicações também desse clamor da mãe do Edivaldo. Vamos acompanhar agora um pouquinho. Arthur, eu sou a Ivanete, a mãe do Edivaldo Francisco Júnior, que foi assassinado aí na rodovia para Cuiabá. E eu estava esperando o laudo da perícia, né, para ver das investigações, para saber a causa da morte do meu filho. E saiu, né, já o laudo da perícia, que meu filho foi uma emboscada que fizeram para o meu filho. E assim, meu filho, ele tava indo levar uma carreta daqui de Marília para Cuiabá. Essa carreta, Arthur, já fazia 2 anos que ela estava parada aqui na cidade. E ela já vinha apresentando algumas falhas mecânicas, ela já estava sem freio. E o dono da carreta contratou meu filho para levar essa carreta daqui para Cuiabá. Mas até então, meu filho foi sem saber para onde levaria essa carreta, não tinha endereço. O que o proprietário da carreta alegou para o meu filho, que pagaria R$ 3.000, quando chegasse em Cuiabá, ele daria o endereço para deixar e qual posto de gasolina ficaria essa carreta. Enfim, essa carreta foi quebrando durante o percurso de Marília a Cuiabá. Quando foi à noite, ele conversando com a minha nora, ele falou que não tinha dinheiro nem para comer, que ele ia dormir, ia passar numa cidade vizinha ali de onde ele dormiu,
para comer alguma coisa para seguir, porque só faltava 35 quilômetros para ele chegar. Tava chegando já. Aonde ele estava ali, em Santo Antônio de Levinger. Isso. E é o seguinte, Arthur. Sim. O meu filho, ele estava de atestado, porque o INSS suspendeu o recurso de doença, né, o auxílio-doença, porque meu filho pegou Covid. Ele pegou Covid no Rio de Janeiro, foi socorrido para o hospital da Unimed, aqui em São Paulo, em Campinas. Meu filho quase morreu da Covid, eu tenho fotos, tenho os registros da saída dele da UTI, de quando ele saiu do hospital. Só que meu filho, ele estava precisando trabalhar. E o INSS tinha suspendeu o auxílio dele. Como sempre, né? E ele tem família, ele tem esposa, ele não tem filhos, não deixou filhos. E ele foi pegar essa carreta para levar aí. E o que é que está intrigando a minha família, Arthur? Sim. É que ele não recebeu. O acidente do meu filho aconteceu por volta das 8h30 às 9h do horário de vocês aí da manhã. Eu fiquei sabendo 8h da noite pelo Google, porque nós começamos a ligar, ele não atendia. Como ele já é carreteiro há muitos anos, tem grupo, né, de WhatsApp. E o pessoal começou a ligar, cadê o Ed, cadê o Edivaldo, cadê o Edivaldo? Até então ele tem um apelido de Silibri. Ninguém começou, todo mundo achou estranho ele não aparecer, ele não dar notícia. Mal porque isso. Eles andam em contato. Mal a mãe sabia que ele estava morto, Foi né? quando meu sobrinho também, que é carreteiro, trabalha na Transmagno, Sei. ligou desesperado que tinha acontecido um acidente. Olha isso. Arthur, meu filho não brigou. Ele é muito evangélico, ele não iria brigar, mesmo porque a carreta dele não tinha rádio amador, não tinha rádio para estar discutindo. Até pedir aqui uma pausa pelo seguinte, na época lá do acidente, quando nós chegamos lá, foi ventilado essa informação de que, olha, eles estavam tendo uma discussão aí na rádio, enfim, estavam brigando e por esse motivo chegaram aqui e acabou tendo essa discussão e também as facadas. Só que o próprio caminhão do Edivaldo lá foi mencionado, quando foi dito isso, que era uma discussão pelo rádio, né, pelo rádio amador, muitos caminhoneiros falaram, não, mas esse caminhão não tem rádio. E os próprios policiais da PRF entraram lá, observaram, viram que não tinha mesmo nenhum rádio dentro daquele veículo. Então, essa possibilidade foi descartada de imediato pela equipe da polícia lá no local e também pela própria polícia da equipe do Dr. Henrique Espíndola. Então, isso aí foi descartado completamente. Outro fato que ocorreu foi sim, que houve uma discussão dos dois caminhoneiros no decorrer do percurso. E essa discussão seria de forma ali presencial entre os dois. Um ao lado do outro ali, os dois pareando na rodovia e tendo aquele bate-boca. Essa informação também chegou. Só que existiu uma outra situação, uma possibilidade. Como a própria mãe do Edivaldo está dizendo que o caminhão apresentava alguns problemas, que por diversas vezes ele já parou em alguns locais por esse motivo, pode ser que naquele local da serra esse caminhão apresentou alguma falha mecânica, algum problema no freio, e por esse motivo o Edivaldo, como é comum exatamente naquele ponto ali, como eu já gravei várias reportagens de acidente, por caminhões que perdem o freio. Ele sem o freio, ele ali desesperado, gritando para as pessoas, falando algo, talvez essa pessoa acabou interpretando de uma forma errônea e acabou entendendo que houve ali uma desavença, algo que pudesse ter sido ali ofendido de alguma forma, e o esbarroamento também no caminhão dele, que o próprio Reginaldo disse que houve uma colisão no veículo, e por esse motivo talvez ele ali no ânimo mais aflorado foi lá e acabou realizando o ato. Vamos continuar ouvindo Dona Ivonete. E ele ficou, Arthur, preso nas ferragens. É isso que dói. Se você vê as imagens, eu sei que você viu, sim, porque eu acompanhei vocês. Você como repórter, o repórter que fica na central da televisão que você trabalha, vocês viram o corpo do meu filho. Eu vi, Arthur, agora, porque veio o laudo do ML para poder a gente entrar com a documentação aqui de Marília.
Você viu, foi horrível o que fizeram com meu filho. Esse homem, ele não tem amor na vida, ele não tem, eu não sei o que passou na cabeça dele, porque eu creio que o meu filho achou que ele ia ajudar meu filho. Não, ele foi para matar meu filho. E no laudo das investigações, foi uma emboscada. Apelar para as autoridades, o que aconteceu? O que aconteceu com as coisas dos meus filhos, os pertences, aquela coberta roxa que estava enrolado nele, que você viu. Eu queria pedir um apelo para as autoridades aí de Cuiabá. Nós somos humildes, nós somos pessoas que trabalham para sobreviver. São Nós não honestas. temos dinheiro, nós não temos condições de sair daqui, Arthur, para ir aí resolver. Eu não tenho dinheiro para pagar advogado. Você entendeu? Eu queria, Arthur, tirar a imagem que sujaram do meu filho. Meu filho não brigou, você entendeu? Eu, como mãe, até a hora que ele saiu daqui, orei, falei para que Deus acompanhasse ele, para ele tomar cuidado, para ele cuidar daquela carreta. Mãe, né? Então, Arthur, eu quero pedir a sua ajuda. Eu sei que você... Eu não conheci, não te conhecia, eu comecei a te conhecer agora, através das suas reportagens, e quero te parabenizar pela reportagem que você fez do meu filho. Outros canais chamaram meu filho de bandido. Meu filho não é bandido. Meu filho estava lutando para ter a vida dele de volta. Simplesmente a carreta que ele estava acabou o freio. E através desse acidente, desse defeito mecânico na carreta, esse senhor tirou a vida do meu filho. Viu só? E tem as testemunhas, Arthur. Sim. Eu acompanhei alguns comentários do seu canal. Tem até um barbeiro aí de Cuiabá. Ele relata que o senhor da caminhonete é cliente dele da barbearia. E esse senhor falou lá na barbearia que viu o acidente, que viu esse rapaz, esse Reginaldo, esfaqueando meu filho. Então, Arthur, eu queria ver o que você pode estar fazendo, você, a sua equipe, a TV a qual você trabalha, a justiça, as autoridades. Você entendeu? Entendi. Porque é dolorido, eu não sei o que se passou na cabeça desse outro motorista. Então eu não sei, a gente não sabe de muita coisa, Arthur. Olha, dona Ivonete, eu agradeço o contato que a senhora teve comigo, né? Hoje, na verdade, passou aí 3 meses desse fato, né, lamentável na vida da senhora e de seus familiares. O que eu quero colocar aqui à disposição, sim, é o meu trabalho para auxiliar no que for possível para a senhora. Deixar claro também que posso contribuir com a senhora com uma assessoria jurídica no que a senhora precisar. No caso, que é o Reginaldo, que foi o suspeito aí que foi preso, que é o suspeito de ter matado o teu filho, ele encontra-se preso, sim, ele vai responder pelo crime qualificado, que na época até me lembro que o delegado tipificou dessa forma justamente porque ele não deu ali posso dizer da forma mais leiga, a vítima não teve ali a opção ou nenhum momento para se defender. Então por esse motivo entrou essa qualificação como um crime de homicídio qualificado, que isso pesa ainda mais na condenação. Então eu creio que não vai ser tão fácil para o Reginaldo conseguir provar o contraditório disso. Muitas coisas pesam contra ele. Algumas provas que o próprio delegado, Dr. Henrique, conseguiu na época. O próprio suspeito, ele no dia lá, ele não conseguia confirmar, aí ele confirmava, depois voltava atrás, enfim, ele tinha muita dúvida. Mas eu quero dizer à senhora assim, no que for possível a gente vai auxiliar sim, tá? Eu tenho certeza que o responsável por ter matado o filho da senhora, ele vai sim ser condenado e vai pagar um preço alto. Então, muito obrigado e fica com Deus, dona Ivonete.